O jardim de Alex. A cidade de São Lourenço das Águas era tão pequena que todos conheciam o cheiro do pão fresco da padaria da Dona Maricota antes mesmo de o sol nascer. As ruas de paralelepípedos guardavam segredos como cascas de frutas secas sob os bancos da praça, e o rio que cortava a cidade carregava não só a memória dos antigos engenhos, mas também os sussurros dos que ali nasceram e nunca partiram. Era nesse lugar, onde o tempo parecia ter se acomodado como um gato preguiçoso, que o coronel Apolônio Viveiros, aos 82 anos, preparava o aniversário de formatura de seu único neto, Alex. O velho coronel, viúvo há 2 décadas, havia criado o menino sozinho depois que sua filha, Clara, morreu em um acidente de carro quando Alex tinha apenas 5 anos. Ele era tudo o que restava da sua linhagem, e o coronel não media esforços para que o garoto tivesse o que ele nunca teve, uma vida longe das sombras que assombravam São Lourenço. Alex, aos 18 anos, era o orgulho da cidade. Capitão do time de futebol do colégio, aluno exemplar, voluntário na biblioteca municipal. Tinha o sorriso fácil e os olhos verdes da mãe, mas a teimosia do avô. Todos o chamavam de o futuro da cidade e o coronel, embora não gostasse de elogios, não podia evitar o peito estufado sempre que ouvia isso. A festa seria no velho casarão dos Viveiros, com suas paredes grossas e o jardim que o coronel cultivava como se fosse uma extensão de si mesmo. Havia rosas, hortênsias, e uma figueira centenária sob a qual Clara brincava quando criança. Era ali, sob aquela árvore, que o coronel pretendia fazer o discurso que havia ensaiado por semanas. Mas 3 dias antes da festa, enquanto regava as flores, o coronel encontrou algo que não deveria estar ali, um pequeno embrulho de plástico, semi-enterrado perto do muro dos fundos. Dentro, uma substância branca que ele reconheceu imediatamente. Não por experiência própria, mas porque, em sua juventude, havia sido delegado e visto demais daquilo para não saber o que era. Seu primeiro pensamento foi de negação. Alguém jogou aqui, um estranho. Mas então, lembrava-se de como Alex ficava até tarde no jardim, dizendo que precisava pensar. De como, nas últimas semanas, o garoto havia trocado o velho Fusca por uma moto nova sem explicação. Do cheiro estranho que às vezes vinha do quarto dele. O coronel não era homem de meias medidas. Naquela mesma noite esperou Alex chegar da aula de reforço, que como descobriu depois, não existia havia meses, e o confrontou no jardim sob a figueira. "O que é isso?" perguntou, jogando o embrulho aos pés do neto. Alex não se assustou. Não negou. Apenas suspirou como se estivesse cansado de uma brincadeira que já durava demais. "Você não ia descobrir, vovô." "Não assim." "Descobrir o que, Alex?" "Que eu vendo. Que eu trago da capital. Que todo mundo aqui sabe e finge que não vê porque, no fundo, preferem que seja eu do que algum estranho." O coronel sentiu o chão tremer. Não era raiva. Era algo pior. A sensação de que o mundo que ele havia construído com tanto cuidado era, na verdade, feito de papel machê. Todo mundo sabe? O padre, o prefeito, até a Dona Maricota. Eles fecham os olhos porque eu dou descontos para os filhos deles. Porque eu não faço bagunça. Porque, no fundo, eles sabem que sem mim viriam outros. Piores. O coronel sentiu as mãos tremendo. Não pela droga. Não pelo crime. Mas pela decepção tão profunda que doía como uma faca no peito. E a formatura? O discurso que eu ia fazer? "Você é o futuro desta cidade, Alex." Ou era mentira? Alex ri, um riso seco, sem alegria. "Eu sou o futuro, vovô. Só não é o futuro que você queria." Naquela noite o coronel não dormiu. Ficou no jardim, olhando para as flores que havia plantado com tanto carinho, perguntando-se onde havia errado. Se a sombra que via no rosto do neto era herança sua, se a teimosia que tanto admirava em Alex era, na verdade, a mesma que o havia levado a fechar os olhos para coisas que não queria ver. Pela manhã, tomou uma decisão. A festa aconteceu como planejado. O casarão encheu de gente, de risadas, de discursos vazios sobre orgulho e futuro. O coronel subiu ao pequeno palanque montado sob a figueira, com Alex ao seu lado, sorrindo para as câmeras. Todos esperavam palavras de emoção, de legado. Mas o coronel olhou para o neto e falou baixo, só para ele. "Você tem até amanhã para sumir com tudo. E eu não quero mais ver você aqui." Alex abriu a boca para protestar, mas o velho o silenciou com um olhar. "Não é negociação. É ordem." E então, para surpresa de todos, o coronel virou-se para a plateia e disse: "Hoje não é dia de discurso. É dia de agradecer. Agradecer a vocês por terem vindo." E a ele apontou para Alex, "por me mostrar que às vezes, a gente planta rosas e colhe espinhos." Ninguém entendeu. Todos riram, achando que era uma metáfora bonita. Só Alex soube que era uma despedida.
Na manhã seguinte, o coronel acordou cedo, como sempre. Foi ao jardim e cavou. Não encontrou mais embrulhos. Mas encontrou algo pior. Um buraco fresco, como se algo tivesse sido retirado às pressas. Sentou-se sob a figueira e esperou. Alex apareceu ao meio-dia com uma mochila nas costas. Eu fui, disse, sem olhá-lo nos olhos. Para onde? Longe, onde ninguém me conhece. O coronel assentiu. Tirou do bolso um envelope grosso. O que é isso? Dinheiro. Para você começar de novo. De verdade. Alex hesitou, mas pegou. E você? O que vai dizer para todo mundo? O velho sorriu pela primeira vez em dias. Que meu neto ganhou uma bolsa para estudar fora. Que ele é brilhante. Que um dia vai voltar. Alex abriu a boca, mas o coronel levantou a mão. Não é para você. É para eles. Para a cidade continuar acreditando em algo. Alex assentiu. Deu um passo para trás. Adeus, vovô. Até logo, Alex. E então o garoto foi embora. O coronel ficou sob a figueira, ouvindo o som da moto se afastar, até que não houve mais nada além do vento nas folhas. Naquela tarde, ele foi à delegacia. Não para denunciar o neto, mas para fazer algo que deveria ter feito há muito tempo, limpar o jardim. Não das ervas daninhas, mas das sombras que havia deixado crescer. E quando a cidade perguntou por Alex, o coronel sorriu e disse: ele está estudando. Vai ser alguém, esperem. Ninguém duvidou. Afinal, em São Lourenço das Águas, as pessoas sempre acreditavam no que queriam acreditar. E o coronel, pela primeira vez em anos, plantou algo novo no jardim. Não rosas. Sementes de girassol. Porque afinal, até as flores mais teimosas precisam de luz. O coronel não contava com a teimosia das sementes. As primeiras semanas foram de silêncio. Terra revolvida, regas meticulosas, o sol batendo forte sobre o canteiro recém-preparado. Nada brotava. Ele começava a desconfiar que até o chão de São Lourenço das Águas guardava rancor, quando, numa manhã de céu leitoso, encontrou a primeira ponta verde furando a terra como um dedo acusador. Não era um girassol. Era um pé de Maria sem vergonha, aquela planta que nasce onde não é chamada, que se agarra aos muros e às frestas do asfalto, que floresce em roxo violento como se o mundo lhe devesse algo. O coronel riu. Não um riso de diversão, mas daquele tipo que escapa quando a ironia da vida aperta a garganta. Ele arrancou a invasora com cuidado, mas guardou uma folha no bolso. Não por superstição. Por prova. Porque o coronel tinha aprendido tarde demais que as coisas que crescem sem permissão são as que mais resistem. Enquanto isso, Alex não estava estudando. Ou melhor, estava, mas não do jeito que a cidade imaginava. Ele havia parado a moto a 3 cidades dali, num lugar onde as casas eram de madeira cor de terra e as pessoas falavam com as mãos tanto quanto com a boca. Lá, um homem chamado Seu Odilon, que tinha cicatrizes no rosto como mapas de batalhas que ninguém perguntava, ensinou-lhe a consertar rádios antigos. Não os de pilha, não os digitais. Aqueles de válvula que chiavam como gatos bravos e captavam vozes de lugares que não existiam mais nos mapas. O som é uma coisa viva, disse Seu Odilon, passando os dedos sobre os fios como se fossem veias. Ele carrega o que a gente não diz. Alex aprendeu que certas frequências só são ouvidas quando se está sozinho. E que algumas estações transmitem a mesma música há décadas, repetindo os mesmos acordes como se o tempo ali fosse uma fita em loop. Uma noite, enquanto soldava um resistor, ele captou uma voz que sussurrava em português arcaico, falando de um navio que nunca chegou. Não era uma lenda local. Não era nada que ele já tivesse ouvido. Mas a voz mencionou São Lourenço antes de se dissolver em estática. Ele não contou a ninguém, nem ao vovô, quando ligou no domingo seguinte só para ouvir o velho respirar do outro lado da linha. Tudo bem aí? Perguntou o coronel e Alex mentiu. Tudo. Mas não estava. Porque Alex tinha descoberto que algumas verdades são como as sementes do vovô, teimosas, indesejadas, e mesmo assim impossíveis de ignorar. Enquanto isso, em São Lourenço das Águas, as Marias sem vergonha voltaram a nascer no jardim do coronel. Dessa vez, ele não as arrancou. Deixou que crescessem, que se enroscassem nos girassóis quando estes finalmente despontaram altos, desengonçados, com pétalas amarelas tão vibrantes que doíam os olhos. As pessoas da cidade comentavam, achando bonito. Ninguém percebeu que os girassóis inclinavam-se levemente para o leste todas as tardes, como se ouvissem algo vindo de longe. Até que uma manhã, a filha do padeiro, uma menina de 9 anos que colecionava pedras e perguntas, chegou correndo na casa do coronel. Vovô, por que as suas flores olham pro mato? Ele seguiu o dedo pequeno dela e viu, além dos fundos do quintal,
onde a cerca de arame farpado separava a propriedade da mata fechada, havia um clarão estranho entre as árvores. Não era fogo, não era sol. Era uma luz branca, como se alguém tivesse rasgado o ar com uma faca e deixado escapar um pedaço de céu de outro lugar. O coronel não teve medo. Ou teve, mas do tipo que se transformava em curiosidade antes mesmo de assentar no peito. Ele pegou a enxada não como arma, mas como bastão, e caminhou até a cerca. As Marias sem vergonha balançaram quando ele passou como se o acompanhassem. Do outro lado, entre samambaias e cipós, havia uma clareira que ele juraria não existir antes. No centro, uma pedra lisa do tamanho de um prato, com veios metálicos que brilhavam como fios de rádio. E ao tocá-la, o coronel ouviu não com os ouvidos, mas com as costas dos dedos, com a nuca, com a cicatriz antiga no joelho esquerdo, um zumbido que era também uma voz, que era também o som do motor da moto de Alex se afastando há meses, que era também o eco de um navio que nunca chegou. Ele recolheu a pedra. Não escondeu. Colocou-a em cima da mesa da cozinha, onde a luz da manhã batia de lado e fazia os veios cintilarem como palavras em código. Quando Alex ligou na semana seguinte, o coronel não perguntou onde ele estava. Não deu conselhos. Só disse: acho que sua avó tinha razão sobre as plantas. Elas sabem mais do que a gente. Alex ficou quieto. Depois riu baixo, do jeito que só quem está sozinho em um quarto escuro ri. O senhor tá falando daquelas Marias sem vergonha, né? Não, respondeu o coronel. Tô falando do resto. O resto eram as coisas que não tinham nome certo. As que cresciam nos cantos da casa do coronel, onde a umidade subia pelas paredes como um suspiro lento. Plantas que não davam flor nem fruto, nem mesmo folhas reconhecíveis, só hastes finas quase transparentes, que se enroscavam umas nas outras como dedos de anciãos contando segredos. A avó de Alex chamava elas de as que ouvem. Diziam que se você encostasse o ouvido bem perto, escutaria o rumor de conversas antigas, vozes que não eram bem vozes, mas algo entre o vento e o rangido de uma porta que nunca existiu. O coronel não explicou isso. Só deixou o silêncio do telefone preenchido pelo barulho de um liquidificador ligando ao fundo. Ele estava fazendo um suco de frutas que ninguém pedirá, com uma manga que caíra do pé na calçada e que ele recolhera antes que os urubus a vissem. Alex ouviu o som metálico das sementes sendo trituradas e sentiu, pela primeira vez em meses, uma pontada de algo que não era saudade nem culpa, nem aquele vazio que ele costumava confundir com liberdade. O senhor tá fazendo suco às 7 da manhã? Perguntou, só para dizer alguma coisa. Não é suco, respondeu o coronel. É remédio. Alex não perguntou para quê. Sabia que não era para o corpo. O coronel tinha o hábito de tratar feridas que ninguém via, como aquelas plantas que cresciam onde não deviam. Ele mesmo as regava com água de chuva colhida em baldes enferrujados e às vezes, quando achava que ninguém olhava, falava com elas em uma língua que não era portuguesa, nem espanhola, nem nada que Alex conseguisse identificar. Uma vez, quando ainda era criança, ele jurara ter visto as hastes se mexerem, como se estivessem tentando pegar algo no ar. Eu tô voltando, disse Alex de repente, como se as palavras tivessem sido puxadas dele por um fio invisível. O coronel não comemorou. Não perguntou quando, nem como, nem porquê. Só disse: traz uma semente. Não qualquer semente. Alex sabia disso. Tinha que ser uma daquelas que caíam dos frutos que ninguém plantara, as que brotavam sozinhas nos muros abandonados, nas frestas do asfalto, nas beiras de estradas onde os caminhoneiros jogavam bitucas de cigarro e garrafas vazias. Sementes que carregavam o peso de algo mais, como a pedra na mesa da cozinha, como o zumbido que ainda latejava nas costelas do coronel quando ele respirava fundo. Alex desligou o telefone e ficou olhando para a parede do quarto de hotel, onde uma mancha de umidade desenhava algo que podia ser um mapa ou um rosto, ou só o rastro de um vazamento antigo. Ele tocou a mancha com os dedos como quem testa a temperatura de uma ferida. Depois pegou a mochila e saiu sem pagar a conta. Na rua, o ar cheirava a gasolina e terra molhada. Alex andou até o ponto de ônibus, mas não entrou em nenhum. Seguiu em frente, como se seus pés soubessem de um caminho que sua cabeça ainda não havia descoberto. No bolso, seus dedos brincavam com um objeto que ele nem lembrava de ter guardado, uma pequena pedra lisa, quase idêntica à que o coronel deixará na mesa. Só que esta tinha uma rachadura no meio, como uma boca entreaberta. Ele não se lembrou de onde a tirara. Mas quando a apertou com mais força, sentiu o mesmo zumbido de antes, só que agora não era uma voz, nem um motor, nem um navio. Era o som de raízes se rompendo sob a terra. Alex parou de repente, como se tivesse esbarrado em algo invisível. A pedra em sua mão pulsava, não como um coração, mas como um relógio descompassado,
marcando um tempo que não pertencia àquele lugar. Ele virou a palma para cima e observou a rachadura se alargar 1 milímetro, depois outro, como se a pedra respirasse. Dentro dela, algo se mexia, não um inseto, não um líquido, mas uma sombra que se enrolava em si mesma, como fumaça presa em âmbar. Do outro lado da rua, uma mulher com um vestido de estampa desbotada, flores que pareciam mais manchas de ferrugem do que pétalas, o observava. Ela não estava parada, exatamente, dava a impressão de que seu corpo oscila entre existir e não existir, como uma imagem projetada em névoa. Quando Alex pisca, ela já está mais perto, e o cheiro de terra molhada se intensifica, agora misturado a algo metálico, como moedas antigas deixadas ao sol. Você carregou isso por 3 dias sem perceber, disse a mulher, e sua voz não saía da boca, mas sim das costuras do vestido, como se as flores estivessem sussurrando. 3 dias é o tempo que a memória leva para apodrecer. Alex fechou a mão em torno da pedra. O zumbido agora era um coro de vozes sobrepostas, falando em línguas que ele não conhecia, mas que seu corpo parecia entender. Os pelos de seus braços se ergueram, não de medo, mas de reconhecimento, como se aquelas palavras fossem eco de algo que ele mesmo já havia dito em outro tempo, outra pele. O que é isso? Perguntou, embora soubesse que a resposta não viria em forma de palavras. A mulher, se é que era uma mulher, esticou a mão e tocou o ar entre eles. Onde seus dedos passavam, o espaço se dobrava levemente, como tecido úmido torcido. Quando ela abriu a palma, havia ali uma segunda pedra, gêmea da que Alex segurava, só que intacta. Sem rachaduras. Sem som. Uma é a pergunta, a outra é a resposta, disse ela. Mas você já sabe qual é qual. Alex olhou para as 2 pedras em suas mãos. A rachada zumbia, quente, quase dolorosa ao toque. A outra estava fria, lisa, indiferente. Ele pensou no coronel, na mancha no teto do bar, no navio que não era um navio. Pensou em como, nos últimos dias, sua vida tinha se tornado uma sequência de portas que se abriam para trás, revelando corredores que não deveriam existir. E se eu não quiser saber? Perguntou, embora a pergunta soasse falsa até para ele. A mulher sorriu, e seu rosto por um instante se desfez em pixels, como uma foto corrompida. Quando se recompôs, seus olhos eram 2 poços secos, cheios de algo que não era escuridão, mas a ausência de luz que nunca esteve lá. Você já sabe, repetiu. Só não lembra de ter esquecido. Foi então que Alex notou as sombras ao redor deles. Não eram sombras comuns, tinham peso, textura, como se fossem feitas de um material mais denso que o ar. E elas se moviam contra o vento, deslizando em direção a um ponto fixo no horizonte, uma torre de transmissão abandonada, meio comida pela ferrugem, que não estava lá quando ele passou pela última vez. Sem se despedir, a mulher se dissolveu. Não como fumaça, não como névoa, mas como tinta sendo absorvida por papel molhado. Alex ficou sozinho, com as 2 pedras e a certeza de que se seguisse as sombras, encontraria algo que não era feito para ser encontrado. Ele guardou a pedra intacta no bolso. A rachada não. Segurou-a com força, até que a rachadura se alargasse o suficiente para que ele visse, dentro dela, um reflexo distorcido de si mesmo, não como era agora, mas como seria daqui a 10 anos, ou 100, ou nunca. O homem na pedra tinha os mesmos olhos, mas não a mesma expressão. Não era medo. Não era curiosidade. Era algo mais antigo, algo que os humanos tinham perdido quando aprenderam a nomear as coisas. Alex começou a andar em direção à torre. Não porque quisesse, mas porque, de repente, não havia mais nenhuma outra direção possível. O ar ficou mais pesado a cada passo. As sombras ao seu redor se aglomeravam, como animais famintos esperando migalhas. E quando ele finalmente chegou à base da torre, viu que não era metal que a sustentava, mas raízes, grossas, retorcidas, vivas que desciam até um buraco no chão, tão profundo que a escuridão dentro dele não era ausência de luz, mas uma cor própria. Lá embaixo, algo respirava. E o som era idêntico ao zumbido da pedra. O último nome. Alex estendeu a mão e tocou as raízes. Elas estremeceram, quentes como pele febril. O zumbido da pedra, agora dentro dele, pulsava em sincronia com a respiração do abismo. De repente, compreendeu. A torre não era uma construção, mas um corpo. E o homem esculpido na pedra não era uma imagem, mas um aviso. Uma voz sem boca sussurrou em sua mente, não em palavras, mas em sensações. Você veio para dar nome ao que não tem. Alex sentiu o peso de milênios nas costas, o instante em que os primeiros humanos, ao batizar o mundo, esqueceram algo. Algo que não podia ser contido em sílabas. Algo que, ao ser nomeado, se tornaria menos. As raízes se enroscaram em seus pulsos, puxando-o para baixo. Ele não resistiu. No fundo do poço não havia escuridão. Havia olhos.
Milhares deles, abertos em paredes de carne palpitante, todos fixos nele. E então Alex entendeu. O homem da pedra não tinha medo porque ele já sabia. Sabia que um dia, alguém voltaria para desfazer o erro. Com um suspiro, Alex abriu a boca. E em vez de gritar, engoliu o zumbido. As raízes se retraíram. A torre estremeceu, desmanchando-se em pó cinzento. Quando o vento levou os últimos grãos, só restou a pedra, agora lisa, sem rostos, sem memórias. E Alex de joelhos com os lábios costurados por fios invisíveis de algo que finalmente tinha nome. Silêncio. Mas não o silêncio ausência. O silêncio coisa. O primeiro nome que, ao ser dito, apaga todos os outros. E quando ele se levantou, o mundo estava mudo. E era melhor assim.